Olha só, que tal a gente desvendar um quebra-cabeça de lógica que, acredite, caiu num concurso público de verdade? Sabe aquela questão que parece uma coisa, mas na verdade é outra? Então, vamos investigar juntos. O nosso ponto de partida é uma questão real, tirada direto de uma prova profissional. É o exemplo perfeito de como a lógica formal, às vezes, aparece onde a gente menos espera. E tá aqui ela. A questão é do concurso do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina. O enunciado pedia para julgar se a afirmação estava certa ou errada. E a afirmação era: a inequação 61x² menos 61x maior que zero é uma proposição. E aí, certo ou errado? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Então, a grande pergunta é essa. Olhando rápido, parece só uma expressão matemática, né? Mas a questão é, será que ela se encaixa na definição de proposição dentro da lógica? Para saber, a gente precisa ver os critérios. Ok, para a gente conseguir resolver esse enigma, primeiro a gente precisa da ferramenta principal, entender direitinho o que, afinal de contas, é uma proposição. Sem essa definição, a gente fica meio que no escuro. E aqui tá o pulo do gato. Uma proposição precisa obrigatoriamente ter um valor de verdade. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ponto final. Não pode ser as duas coisas e nem ficar ali, sabe, em cima do muro. Ela tem que declarar um fato. Olha que interessante essa comparação. Do lado esquerdo, a gente tem exemplos de proposições. Repara que até 2 mais 2 igual a 5 é uma proposição. Ué, mas está errado? Sim, é uma proposição falsa, mas ela tem um valor de verdade definitivo. Agora olha o lado direito. Ali tem perguntas, exclamações, ordens e a nossa grande pista, x mais 5 igual a 10. Por que será que essa equação está aí, do lado das não proposições? E é justamente essa pista que leva a gente para o centro do nosso problema. O que faz a nossa inequação ser tão capciosa é a presença daquela letrinha ali, o x. Então vamos lá, vamos olhar de novo para a expressão do concurso e tentar aplicar a definição que a gente acabou de ver. A pergunta é, dá para a gente cravar, sem sombra de dúvida, se essa sentença é verdadeira ou falsa? E aí, qual o veredito? É verdade? É mentira? Se a resposta não saiu de primeira na ponta da língua, é porque tem um bom motivo para isso. Essa dificuldade toda é o ponto central da questão. Pois é, aqui que está o x da questão, literalmente. A gente não consegue dizer se a sentença é verdadeira ou falsa sem antes saber quanto vale o x. O valor de verdade dela depende de uma condição. E essa tabela aqui mostra o problema perfeitamente. Se o x for 2, a afirmação fica verdadeira. Legal. Mas se o x for 0,5 ou até mesmo 0, a afirmação se torna falsa. Ué, como assim? Ela pode ser verdadeira e falsa? Pela definição de proposição que a gente viu, a resposta é de jeito nenhum. Sabe? A lógica tem um nome certinho para esse tipo de coisa. Não é uma proposição, é uma sentença aberta. Pensa nela como se fosse uma frase com um espaço em branco, esperando ser preenchido para só então fazer sentido completo. Beleza. Agora que a gente juntou todas as peças do quebra-cabeça, podemos finalmente voltar para a questão do concurso e dar uma resposta definitiva com toda a certeza do mundo. E o veredito final é: o item da prova estava errado. A inequação que eles apresentaram não pode ser classificada como uma proposição lógica, porque não cumpre a regra principal. E aqui está o resumo da ópera. O motivo é essa dependência do x. A sentença, por si só, fica em aberto. Agora, se a questão dissesse algo como: para x igual a 2, a sentença 61x² menos 61x maior que zero é verdadeira, aí sim, aí teríamos uma proposição. Certo. A gente resolveu o desafio do concurso. Mas e daí? Fora de uma prova de lógica, por que essa diferença toda entre proposição e sentença aberta realmente importa? Ah, mas a importância é gigante e vai muito além da matemática. Para construir um argumento sólido, a gente precisa de bases que sejam fatos, que sejam proposições. Saber reconhecer uma sentença aberta treina o nosso cérebro a procurar o X escondido em qualquer afirmação. Qual é a informação que está faltando? Qual é a condição que não foi dita? É basicamente a diferença entre um fato concreto e uma ideia que depende das circunstâncias. E para fechar, fica aqui uma provocação. Pensa um pouco nas verdades que a gente ouve por aí todos os dias. Coisas como: este produto é melhor.
Melhor para quem? Em que situação? Ou, essa estratégia é eficaz. Eficaz para qual objetivo e sob quais condições? Todas essas frases têm um X escondido. Aprender a identificar essas sentenças abertas é, no fundo, uma ferramenta poderosíssima de pensamento crítico.